Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. E no vídeo de hoje a gente vai explicar um pouco mais dessa coisa maluca e fantástica que é a magia. Antes da gente começar então a nossa jornada através da magia, Conhecimentos da Humanidade é patrocinado por vocês. Você. Através desse card que vai aparecer aqui, você pode clicar e entender como é que é isso, se tornar uma madrinha, um padrinho e até conhecer nossos cursos, que inclusive temos um curso sobre História da Magia dado pelo excelentíssimo Léo Lousada. Sou eu. E além disso, os nossos parceiros da Mansão Rubi querem avisar vocês que o mesmo Léo Lousada vai dar um curso lá em outubro, sábado e domingo. Que dias? 19 e 20 de outubro, lá em Piracicaba, na Mansão Rubi. Vou estar falando de magia prática. A gente vai estar ali fazendo uns rituais mágicos. E no domingo, isso no sábado, né? E no domingo a gente vai falar sobre introdução à Cabala. Então, se você não sabe nada de Cabala ou já sabe alguma coisa de Cabala, mas quer se aprofundar, vai ser uma boa hora de você entender de onde ela veio, como ela se constituiu e quais são os principais conceitos que envolvem a Cabala. Então, quando alguém fala, meu Tiferet, você não sabe do que a pessoa está falando, essa é a hora e a única oportunidade na sua vida de você aprender isso. Além disso, eu quero convidar todos vocês a nos seguirem nas redes sociais, porque lá a gente vai postar ao longo desse ano, que tem um monte de planejamento legal, as novidades. @oficialcdh e no Facebook /Conhecimentos da Humanidade. Estamos planejando coisas muito diferentes para o canal. Teve evento agora gratuito que lotou em pouquíssimo tempo, então fique atento a essas novidades no Instagram e no Facebook. E a gente vai começar a nossa jornada voltando lá no tempo, há cerca de 45 mil anos, que é o xamanismo. O xamanismo é a primeira atividade que é considerada como religiosa ou algo do tipo. O que é o xamanismo de forma geral? Claro que a palavra xamanismo ela vem de uma região muito específica, mas a gente vai usar de forma mais abrangente aqui. Mas é a tentativa de comunhão entre os seres humanos e a natureza. A folha, a árvore, o vento, a água, o céu, as estrelas e tudo mais, como isso interagia dentro das sociedades naquela época. Segundo alguns estudos antropológicos, o xamanismo ele é tão importante não só como essa primeira manifestação religiosa, mas também porque ele vai acontecer em todos os continentes do planeta. Ele pode ser observado em tribos antigas, desde a América do Sul até a ponta mais distante da Ásia. Uma das coisas, por exemplo, que era feito, além de curas, além de alguns rituais bem legais, era também copiar da natureza para tentar reproduzir o que ela trazia. Por exemplo, preciso de chuva, então vou preparar aqui um equipamento, um instrumento que simula o barulho da chuva, para ver se faz chover, ou um tambor para ver se faz o barulho do trovão, para ver se a mesma coisa acontece. Então essa comunhão com a natureza, essa experimentação é muito importante. E por que a gente coloca isso já no começo da magia? Porque ali, não só isso, mas se começava a entender um pouco mais que talvez certas propriedades não viessem unicamente daquilo que eles estavam vendo. Os sonhos poderiam trazer informações, a comunicação com que eles acreditavam ser espíritos da natureza, tudo isso compunha uma prática ali dessa comunhão. Isso é muito importante, porque a hora que esses efeitos naturais começam a ser reconhecidos, eles também começam a ser personificados. E aí, a partir daí, as primeiras correlações são o que a gente vai chamar de mentes animal-hominal, ou seja, uma mistura de uma mente de homem e de natureza através de um espírito de um animal, como um lobo e um urso, e com o tempo isso vai se tornando cada vez mais refinado ao ponto de se tornar uma manifestação humana. E aí a gente vai para o segundo passo da nossa história, que é um negócio chamado invocação, que vai aparecer lá na Mesopotâmia, cerca de 3.000 a 4.000 anos antes de Cristo. É muito legal, a gente já falou de algumas crenças da Mesopotâmia, né? A Torre de Babel, até na verdade, é uma representação de um zigurate, que era exatamente as casas dos deuses, uma construção quadrada, era uma torre quadrada em degraus, que era exatamente a comunicação com o Deus. Então, a partir do momento que você personifica esse Deus, cria um templo para esse Deus, o que você está fazendo? Você está restringindo esse Deus a um local físico. E aí fica mais fácil fazer a invocação daquela energia. Então, naquele momento que você percebe que você precisa orar para um Deus, para que a sua colheita seja abundante, para que as pessoas não morram de fome, e você agora tem um lugar para ir, para levar uma oferenda, para
para rezar, para invocar esse Deus, a gente começa a constituir uma mudança no pensamento mágico de que aquele Deus passa a habitar aquele local e que agora ele tem uma casa, um templo, que é onde ele pode ser adorado. E isso vai ser muito desenvolvido na nossa próxima parte, que é no Egito. O Egito, ele é conhecido como um dos fundadores das ordens iniciáticas. E lá você tinha muita concepção de alguns corpos além do corpo físico, e isso vai culminar na Reca. O egípcio, ele não tinha uma religião organizada. Ele tinha vários sacerdotes de vários templos diferentes, vários deuses diferentes, e dependendo muito de quem era o faraó naquele momento, um deus era mais exaltado e outro menos exaltado. O que é a Reca? A Reca é o pensamento mágico egípcio, é o que eles chamavam de magia espiritual, e ele foi personificado também em um deus muito parecido com Tote. Então Reca era um deus egípcio que vem do nome dessa tradição. Muita coisa vai nascer dessa tradição, dessa crença espiritual egípcia, como o início dessas escolas de mistério e principalmente por volta de 3.000 a 2.500 anos antes de Cristo, a mumificação. Porque com a percepção de que existia uma vida após a morte e que o espírito estava ligado ao corpo, a mumificação ela nasce como uma condição dos sacerdotes egípcios de manter o corpo preservado para que a alma não sofra nenhum impropério ou nenhum dano ali no mundo astral depois que o ser desencarna. Bom, e apesar do Egito estar ali no que a gente chama hoje como continente africano e a Grécia na Europa, eles são relativamente próximos e existia um intercâmbio de informações muito intenso. Tanto que vários filósofos gregos, hoje a gente sabe, eu tenho conhecimento, de que eles foram iniciados nessas escolas de mistérios egípcias e levaram isso lá para a Grécia, formando então uma série de cultos de mistérios naquela região. E aí nós vamos para o terceiro ponto, que é por volta de 1500 a.C., quando nós vamos ter o início dos mistérios de Eleusis, que são os cultos de Ísis do Egito levados à Grécia, e a gente também vai ter as tradições de Dionísio e as tradições órficas, de Orfeu e Eurídice. Todos esses contos e mitologias construídas para que escolas iniciáticas fossem baseadas nesses contos, nessas mitologias, porque ali estava o segredo da vida e da morte e do domínio sobre as questões naturais, como por exemplo a agricultura. A gente já começa a perceber hoje em dia a influência direta a esses pensadores, não só com a matemática ou com a própria filosofia, que a gente deve muito a esse pessoal, mas a própria concepção espiritualista de elementos, de como o em cima o que está embaixo, uma série de outras filosofias que a gente usa fortemente hoje dentro do hermetismo. Na Europa, existia uma outra tradição lá extremamente importante, que é o druidismo. Exatamente. Por volta ali de 2000 anos antes de Cristo, você tem os povos indo-europeus, conhecidos hoje como celtas, se espalhando da Turquia até a Irlanda, formando várias tribos diferentes, com culturas muito parecidas e ao mesmo tempo também com muitas coisas extremamente diferentes, e você vai ter uma figura representando essa ideia de nacionalidade celta, que não era muito assim. Que integrava todo mundo, Isso, né? Ele era o druida, que era o cara que ele visitava todas as aldeias, e ele era uma espécie de sacerdote, médico, legislador, juiz, aquele que convocava a guerra, mas ele também tinha muito forte essa ideia de o sacerdote. Então ele era o guardião dos conhecimentos da natureza. Então aí a gente vai ter muito forte, de 2000 a.C. até ali por volta de um pouco depois da era cristã, esse paganismo druídico muito forte na Europa, muito ligado à natureza, muito ligado à questão das árvores, muito ligado aos ciclos naturais, a ritos baseados também em como você enxerga os solstícios, os equinócios. Então isso acaba sendo muito parecido com os cultos gregos, quando a gente liga com a questão de observância da natureza, exato, principalmente para os cultos agrícolas. E a gente está falando então nessa época de Portugal, Espanha, França, Inglaterra, todo esse pessoal. E aí do ladinho a gente tem, depois de um certo desenvolvimento, os nórdicos, a Escandinávia, ali algumas regiões da Alemanha, Dinamarca, Noruega, Suécia e Islândia, um pessoal que está desenvolvendo uma espécie de escrita um pouquinho diferente, que é usada para magia, que são as runas. E eles vão criar as runas baseadas
baseados num alfabeto pré-existente chamado Ogham, que era um alfabeto druídico. Era a única coisa que em algum momento os druidas colocaram em forma de oráculo como runas, e os nórdicos vão aperfeiçoar esse conhecimento, né, visto que os druidas foram varridos da face da terra pelos romanos. Como os romanos não conseguiram avançar muito em cima dos povos germânicos, a tradição das runas acabou virando uma tradição mágica dos nórdicos e sobrevivendo justamente lá na Península Escandinava. As runas eram usadas em objetos, em armas, em uma série de lugares para compor ali uma característica daquele item, daquele objeto, que estava imbuído então com algum poder, alguma coisa em especial. E não só um objeto, mas uma runa podia ser usada para uma série de formas de magia, para desde proteção até ataque mesmo. A gente está falando de Europa, ali no Oriente Médio tem um burburinho ali importante, porque a religião tradicional que ficava ali teve uma revolução com a vinda de Jesus Cristo, e a gente tem, depois de algum tempo, todo o Império Romano sendo convertido para o cristianismo. Exatamente. Então, nesse período do nascimento de Cristo até ali o ano 800, 900, 1000 da era cristã, a gente vai ter praticamente a Europa inteira convertida ao cristianismo. E aí, nesse meio tempo, ali por volta de 100 depois de Cristo, a gente vai ter o nascimento do que seria o gnosticismo. O gnosticismo, ele tem muita influência judaico-cristã e também muita influência neoplatônica. Ele é um movimento que ele crê que esse mundo que a gente vive aqui, ele é uma criação de um cara chamado Demiurgo. Esse cara não é Deus. Deus, tipo, criou o mundo e deu uma saída e deixou esse Demiurgo tomando conta. É o gerente. Só que ele é um gerente meio que do mal. Então o grande lance do gnosticismo é você sair dessa roda, desse mundo administrado por esse gerente, e tentar encontrar a Sofia, que é a grande sabedoria, para escapar desse mundo e encontrar o Deus verdadeiro. Então, ao mesmo tempo que você tem essa junção, essas ideias do judaísmo e do cristianismo dando origem ao gnosticismo, você tem uma outra coisa também ganhando muita popularidade dentro de meios específicos, mas popularidade, que é a Cabala. A Cabala, ou Cabalá, ela é um misticismo judaico, ela é muito antiga, mas ela vai começar a ganhar corpo e se espalhar por volta de 1200 anos depois de Cristo, quando muitos judeus que eram perseguidos ao longo da história foram saindo do Oriente Médio, chegando no norte da África e na Europa, e foram passando os seus conhecimentos para alguns cristãos. Esses cristãos, junto com esses judeus, se tornariam o que a gente vai chamar dos primeiros alquimistas. Então a alquimia, além de ser um trabalho filosófico que mexe ali com os primeiros conceitos de química, ela também tem uma influência muito forte da Kabbalah. Como a Kabbalah fala muito do Velho Testamento, um dos livros da Kabbalah é a Torá, que é o Velho Testamento através do Pentateuco, para os cristãos aquilo era muito comum de conhecer, de saber, e aí eles começaram a entender quais são os segredos, a parte oculta e esotérica que está por trás dos textos sagrados que estão na Torá. Um entendimento além, né? Isso. Só que conforme o cristianismo foi crescendo na Europa, crescendo e tomando conta, é claro que em determinado momento isso não foi muito bacana, porque vieram a caça às bruxas. As bruxas, exatamente quem praticava cultos pagãos, que não estavam de acordo com o cristianismo. Então nessa época que a gente vai ter de 1400 até 1700 depois de Cristo, então você ainda tem remanescentes na Europa de pagãos ou pagãs, como as bruxas, algumas ordens gnósticas como os cátaros, você tem ordens alquímicas, todo mundo começa a se esconder da Igreja Católica para não morrer. Bom, então como se esconder dessa perseguição? Bem, daí veio os grupos fechados ocultos. Isso, e é aí que o ocultismo começa a ganhar força de 1450 a 1850 depois de Cristo, quando essas pessoas começam a se encontrar escondidas e por questão de sobrevivência, aquilo se torna oculto e se torna um segredo. Então, muito diferente do que acontecia no Egito Antigo e na Grécia, que os conhecimentos eram passados para aqueles que estavam preparados para não deturpar um conhecimento, porque a vida de todo mundo dependia daquilo. Agora, a vida da própria pessoa dependia daquilo, se ela quisesse estudar ciência, por exemplo. Então, a maioria das ordens ocultistas e ocultas que nasceram nessa época eram ordens de cientistas e de sábios que não encontravam espaço na sociedade para propor suas ideias, porque eles podiam morrer, então criaram
grupos fechados, como é o caso do Iluminismo na Baviera, da onde veio a ideia dos Illuminati, que foi uma ordem que surgiu e durou ali durante algum tempo na Baviera, mas hoje essa ordem original não existe mais. O Illuminati virou uma grande lenda da nova ordem mundial, que é falado pela internet afora. Bom, e a gente tem então o desenvolvimento disso com o passar do tempo. Essas escolas foram se aprimorando, o nível simbólico começou a ficar muito maior do que o nível prático por si só, e disso a gente começa a ter as ordens tradicionais que hoje são mais conhecidas, a exemplo da Golden Dawn. Exatamente. Então, por volta de 1887, na Inglaterra, você vai ter esse florescimento da Golden Dawn, e a Golden Dawn ela vai ser extremamente importante para o ocultismo ocidental, porque praticamente tudo que a gente estuda hoje de ocultismo é por causa da Golden Dawn. A Golden Dawn juntou grandes cabeças pensantes para falar sobre o ocultismo, para discutir o ocultismo, criou toda uma ritualística, toda uma série de graus, toda uma parte de estudos que vão fazer o que todas as ordens precessoras fizeram, que é justamente trabalhar com o autoconhecimento, com a lapidação do ser humano. Então tudo que a gente conhece hoje de magia moderna, como Astro Argento, Alteor, Arcano Arcanorum, Sirius Gaia, tudo isso acabou de alguma forma vindo da Golden Dawn, porque dali, com o término da Golden Dawn, essas pessoas saíram, fundaram outras tradições, outras escolas de magia, até a gente chegar no que seria hoje a magia moderna. Falando em magia moderna, existe um renascimento de uma magia antiga, de um tipo muito específico na Europa ali, que é exatamente a Wicca, o qual a gente já fez vídeo sobre. Exatamente. Então Gardner, que era um cara da Golden Dawn, conheceu o Crowley, conversou com o Crowley deu ali umas orientações e ele fundou uma religião nova, que é a Wicca, que é uma forma de neopaganismo que traz de volta esses conceitos de integração com a natureza. O que a gente pode falar hoje de magia moderna seriam tanto ordens que foram ao longo dos anos se aperfeiçoando, ou ordens que foram criadas mais recentemente com viés de magia mais voltados para o nosso cotidiano e para a vida prática. Talvez o último grande autor clássico de magia foi o Franz Bardon, que morreu na década de 50. E depois dele, o que a gente tem são o que a gente vai chamar de pop magic, magia do caos, uma série de escolas e sistemas de magia que trazem muito mais a responsabilidade para o indivíduo, não que as ordens perderam a sua força, mas traz mais para o indivíduo, e que hoje estão muito focadas num ganho prático no dia a dia. E muitas dessas outras etapas que a gente falou, de alguma maneira tem o seu movimento particular que defende aquilo. O druidismo, os nórdicos, todos eles têm campos específicos hoje tentando reviver esses cultos. Exatamente. Tanto é que, por exemplo, na Grã-Bretanha, o druidismo já foi reconhecido como uma religião oficial do país. Então essas práticas, essas escolas antigas têm tentado retomar o seu espaço através de um renascimento, assim como os nórdicos, a Islândia, a Dinamarca, a Suécia têm reconstruído templos antigos, a Thor, a Odin, a Grécia tem passado por um movimento de retomada da sua religião antiga. Isso tem se tornado mais comum no mundo, de buscar as origens e as raízes culturais da religião do seu próprio povo. Então, ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa jornada incrível. Para saber mais e aprofundar em cada um desses aspectos, desse caminho da jornada, cdh.tv.br tem o curso de História da Magia do nosso querido Léo Lousada, 5 horinhas lá de um curso sensacional. E a gente fica por aqui. Um beijo no seu coração e até mais.